Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Cédric, pela condução do nosso culto até agora. E vamos, então, meus irmãos, voltar a nossa atenção novamente para o livro de Gênesis e continuar a nossa série expositiva, que já estamos caminhando nela há cerca de 13, quase 14 meses já. E eu peço a sua atenção, portanto, para Gênesis capítulo 37, aonde vamos encontrar a nossa 50ª mensagem nesta série, onde nós já estamos encerrando praticamente a saga de Jacó, pelo menos como personagem principal. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. E estamos fazendo a transição final para o personagem principal do final do livro de Gênesis, que é o filho de Jacó, José. E durante, meus irmãos, estes quase 14 meses que temos caminhado, este tema geral deste livro tem nos acompanhado, e eu quero convidar-nos todos a recitarmos a uma só voz. Vamos lá? Apesar da maldade do homem, o soberano Deus gracioso nos conduz à promessa da redenção. O conduz, né? Eu me incluí aí, incluí a gente, ficou tudo junto. E assim tem sido, meus irmãos, a mensagem desse texto, que mostra o ser humano, incluindo eu e você, geralmente na contramão daquilo que Deus está fazendo. E Deus tem que, de maneira soberana, como mencionei, entrar na história e conduzir para que chegue até onde Ele planejou, a saber, a promessa que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, que Ele traria através do descendente da mulher a derrota final do pecado, da morte e do próprio Satanás. É claro que este descendente nós não vemos em Gênesis, mas ele faz parte da condução desta promessa que recebemos através do descendente de Abraão, o Senhor Jesus Cristo. Bem, na mensagem anterior, na semana passada, mensagem 49, nós passamos por um daqueles textos, como eu disse, que muitos acham que é apenas uma lista de nomes para informar e não necessariamente tem alguma importância. Bem, nós vimos que, mesmo com menor importância do que textos mais densos, mais importantes, como João capítulo 3, Romanos capítulo 8 e assim por diante, esse texto não está aí por acaso, não é apenas uma lista de nomes sem propósito. Nós aprendemos naquele texto que falava sobre os futuros descendentes de Saul, o povo de Edom, que apontava para as demonstrações, o texto apontava para as demonstrações da graça e da fidelidade de Deus, até por um povo que estava fora da aliança. Mas, acima disso, havia esse povo também se distanciar de Deus, e Deus se manteve fiel, porque eram descendentes de Abraão. E vimos nisso como podemos, eu e você, ter a confiança de que o Senhor ainda mais cuidará de nós, cuidará dos seus, isto é, daqueles que sim estão debaixo da aliança com Ele, de um pacto com Ele, no nosso caso, da nova aliança, daqueles que foram chamados segundo os seus propósitos, como nós vemos em Romanos 8, 38. Isso foi semana passada. Já hoje, irmãos, na nossa mensagem, nós vamos finalmente chegar ao nosso arco final, a história de José. História essa que começa quando José tinha apenas 17 anos de idade. O Senhor usará o que nós vamos ver na vida deste personagem da agora até o final do livro de Gênesis para nos ensinar verdades preciosas e que contrastam muito com o que nós vimos em boa parte do livro de Gênesis até agora. O arco final vai ser, digamos assim, uma ótima ferramenta de comparação para nós vermos no resto do livro, na parte anterior do livro, como os homens sim andaram fora da vontade de Deus e ainda assim o nosso Deus foi fiel. Uma lição maior que nós poderemos já ter em mente no nosso texto de hoje é como o Senhor está realizando através de José uma obra de proteção aos seus, a semente santa, isto é, aqueles que estão debaixo de uma aliança com Ele. O Senhor está protegendo, primeiro, das dissensões, desentendimentos e conflitos internos que existem dentro deste clã, dentro deste povo. Mas também, irmãos, está protegendo das ameaças externas, atuais, no nosso texto, e futuras. Quando o Senhor os encaminha para o Egito e usa a nação mais poderosa daquela época como, digamos assim, um útero, onde ele vai gerar aquilo que futuramente se tornaria a nação de Israel. E essas palavras não são minhas, vários teólogos já escreveram isso, que o Egito foi o útero onde o Senhor
deu à luz a Israel. Para nós entendermos, irmãos, então a mensagem de hoje, Gênesis capítulo 37, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, onde começaremos a nossa caminhada, como eu disse, neste arco final de Gênesis. Vamos lá? Gênesis 37, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, toda a igreja. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo. Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou aos pais e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. A história ou o arco de José, irmãos, é algo único nas Escrituras. É, ao mesmo tempo, uma continuidade da história dos patriarcas, mas também é algo único sobre a vida deste homem. Dentro dessa história, nós veremos da história toda de José até o final do livro de Gênesis, nós veremos 3 conjuntos de sonhos. Os sonhos de José, os sonhos de seus companheiros de prisão e, finalmente, os sonhos de Faraó. Veremos também 4 conjuntos de relacionamento como fossem módulos dentro desse arco. José com a sua família, depois José com Potifar, o oficial de Faraó, José com os seus colegas prisioneiros e, finalmente, de novo, José com Faraó e a sua casa. Em meio a isso tudo, a postura de José se destaca aos olhos de todos. Ele é um homem justo, sábio, paciente, ele é um exemplo de excelência. Mas, meus irmãos, nós veremos hoje que José não foi assim desde o começo. Ele não era pronto aos 17 anos, isso que eu acabei de mencionar. Tais características, inclusive, não aparecem no nosso texto. Ele não é, neste texto, ainda justo, sábio, nem paciente, e muito menos um exemplo de excelência. O Senhor iria realizar os seus propósitos soberanos, mas antes ele precisava tratar o coração não apenas de José, mas também do seu pai e de seus irmãos. A semente santa precisa de santificação, precisa ser tratada, precisa ser moldada. E esta pode ser como uma lição para aplicarmos em nossas vidas nesses próximos muitos capítulos que temos pela frente. Qual lição que eu me refiro? Quando Deus deseja realizar algo através de nós, e nós ainda não estamos prontos para isso, não estamos preparados, você pode ter certeza que Deus irá nos tratar, nos lapidar, nos afiar, para que sejamos o instrumento nas mãos do Senhor que o Senhor precisa. Em outras palavras, Ele não vai desistir dos seus planos só porque você é teimoso, duro de coração, porque você é lento em obedecer. Se os planos de Deus, meus irmãos, soberanamente decretaram que a sua vida será conduzida em um determinado propósito, eu e você seremos tratados para nos moldar a esse propósito. Quem muda somos nós, não Deus. E é isso que fica claro na história de José
e do resto da sua família. E a nossa grande ideia de hoje já começa a nos apontar nisto que eu acabei de explicar. Os propósitos de Deus conflitam com corações voltados para os seus próprios desejos. Os propósitos de Deus conflitam com corações voltados para os seus próprios desejos. Frequentemente, irmãos, nós estamos na contramão do que o Senhor deseja fazer. Frequentemente, também podemos até querer ir na mesma direção que está a vontade do Senhor. É uma postura menos pior do que a anterior. Mas ainda assim, indo na direção que o Senhor deseja, nós ainda queremos fazer do nosso jeito. Queremos ser criativos, digamos assim, ou como dizia minha avó, queremos inventar moda. Bem, como nós sabemos, irmãos, que quem manda é apenas um, e esse quem manda não sou eu, o Senhor, como eu disse, irá tratar os nossos corações e irá nos reconduzir à vontade dele. Mas tratar de quê? E aí nós vamos para o nosso texto e vamos ver algumas respostas sobre algumas coisas exemplificadas nesta família, das quais Deus precisa nos tratar. Em primeiro lugar, na mensagem de hoje, do versículo 1 ao versículo 4, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: a distorção de nossos relacionamentos aponta para prioridades erradas. As distorções de nossos, ou talvez em nossos relacionamentos, aponta para prioridades erradas. Nosso texto inicia, no primeiro verso, situando Jacó, agora onde ele realmente deveria estar há muito tempo, isto é, morando em Canaã, a terra prometida ao seu pai, ao seu avô, a ele mesmo e a todos os seus descendentes. Aquilo que hoje é chamado erroneamente de Palestina, termo que tem aí alguns 100 anos que foi criado aproximadamente. Quase 500 anos depois, ele está prestes a tomar, ou estaria prestes a tomar posse dessa terra de Canaã, a terra prometida, eu me refiro aos seus descendentes. E mesmo que estejamos, irmãos, entrando no que já repeti várias vezes, é agora o arco a respeito de José, na narrativa de Gênesis, o verso 2 afirma que o personagem ainda é Jacó. Moisés destaca isso. Por quê, meus irmãos? Porque ele é o cabeça da história maior. Sem Jacó não existiria José. Ele ainda é o patriarca, ainda é a história da descendência dele, da família dele. E dentro dessa macro história, aí sim surge José, com 17 anos, diz o texto, pastoreando os rebanhos com seus irmãos. É uma coisa interessante que acontece também nesse texto, irmãos, que nós não encontramos os filhos de Lia. Se você lembra as mensagens anteriores, Jacó tinha 4 mulheres, não é? Infeliz dele o dia que os 4 períodos dessas mulheres se sincronizassem. Acho que ele queria fugir e passar um tempo nas montanhas. Procurou sarna para se coçar, né? 4 mulheres, Raquel, Lia, Bila e Zilpa. E o texto não menciona Lia. Raquel já havia falecido, como você deve lembrar, no parto de Benjamim. Eles não são mencionados. José, filho de Raquel, a mulher que realmente era a esposa amada por Jacó, nós sabemos disso há muito tempo, estava trabalhando com os filhos das servas, das concubinas, apesar delas também serem chamadas, consideradas esposas, mulheres de Jacó. É possível, irmãos, que os filhos de Lia, a irmã de Raquel, eu me refiro a Rúben, o filho mais velho, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, tivessem outras responsabilidades ou não estivessem naquele momento cuidando dos rebanhos, mas o texto não os menciona. Mas sobre essa atitude de José, de trazer um relatório negativo sobre seus irmãos, nós vamos falar mais adiante. Calma aí. O foco aqui, meus irmãos, do nosso ponto, não é José, mas sim Jacó. E como Jacó havia deixado os seus sentimentos por Raquel distorcerem o seu relacionamento com seus filhos e, particularmente, o tratamento com José. De forma interessante, tal preferência é mencionada no verso 3. Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Ué, será que essa é realmente a razão? Nós sabemos, na verdade, meus irmãos, que Benjamim, e não José, era o filho realmente ainda da maior velhice de Jacó. Ele era o caçula.
é o que havia nascido por último, inclusive que havia custado a vida de Raquel ao dar à luz a ele. Bem, uma vez que nós e todos os que estão lendo esse texto sabiam disso, Moisés parece aqui, meus irmãos, destacar apenas uma parte da razão do favoritismo de Jacó por José. Ou talvez ainda pior, Moisés pode estar apontando que este favoritismo, por ele ter nascido em sua velhice, ignorava completamente a posição do verdadeiro caçula, que era Benjamim, talvez mostrando algum desgosto, porque o nascimento de Benjamim estava relacionado com a morte de Raquel. Em meio a tudo isso, o que nós enxergamos, irmãos, é a humanidade de Jacó. Agora deixa eu explicar. Eu não me refiro à humanidade em um bom sentido ou nem como uma desculpa. Ele não está fazendo isso, eu estou me referindo à sua humanidade, como diz, isso é normal. Às vezes os pais fazem isso. Mas, na verdade, irmãos, a humanidade dele mostrando como nós somos capazes de inverter as prioridades em nossas vidas por tratarmos nossos relacionamentos de uma maneira distorcida, carnal e até mesmo, eu diria, errada, doentia. Pais demonstrarem preferência por um filho em detrimento de outros, nunca ouvi falar que acabe bem. Isso atrapalha muitas vezes o relacionamento interno entre os irmãos, como é o fato do nosso texto. Isso muitas vezes cria cicatrizes na vida dos filhos que são preteridos em comparação àquele que é preferido. Isso cria, meus irmãos, às vezes divisões em meio ao casal. E aqui, inclusive, ainda é mais complicado, porque são casais. A preferência que ele mostrasse pelo filho da esposa falecida, com certeza não caía bem aos olhos de Lia, principalmente. Bila e Zilpa, talvez pela sua posição anterior de servas, não manifestavam frequentemente a sua opinião ou coisa assim, mas com certeza não gostavam disso. Ou seja, meus irmãos, quando nós começamos a apontar ou ter distorções no nosso relacionamento, nós começamos a mostrar que as prioridades na nossa vida estão erradas. E particularmente nós vamos ver isso como se traduz na vida de Jacó. Mas vejam, meus irmãos, o que esse pai faz. No verso 3, ainda porque gostava mais de José, ele faz para ele uma túnica longa. Em outras traduções, você vai encontrar que é uma túnica de várias cores, ou uma túnica talar de várias cores. O significado no hebraico é um pouco incerto, por isso essa diferença de tradução. Mas uma coisa é certa, é uma peça de vestimenta cara. Por que eu sei disso, irmãos? Visitando a Vila de Nazaré, que é um museu a céu aberto que reproduz o ambiente ambiente bíblico, ok? Eu e minha esposa visitamos uma tecelã. E lá ela mostrou como ela tecia, fazia o tecido, e eles são todos de uma cor só, a cor da lã. Meio branquinho, mas não muito branquinho, meio encardido, bege ou um bege mais escuro, e acabou. Pastor, então como é que eles tinham trajes azuis, vermelhos, etc.? Eram corantes. E tais corantes, irmãos, são itens muito caros. Por exemplo, para atingir uma simples túnica como essa, e ela tinha, segundo o texto, provavelmente várias cores, para uma das cores você tinha que pegar um crustáceo, um animal do mar, aos milhares, para atingir apenas uma única túnica. Então, tal, vamos chamar, especiaria, era muito cara. Então, meus irmãos, o presente que este pai faz para apenas este filho o separava completamente dos outros. Seria mais ou menos como se você estivesse dando aí um cartão de ônibus para os filhos, mas para José, você desse um BMW. Todo mundo andando de busão, mas José está andando de carrão. Para os padrões da época, meus irmãos, estava claro como que Jacó estava procedendo de uma maneira perigosa para com esse filho apenas. No verso 4, qual é o resultado de tamanho esbanjamento? Aquilo que foi tomado como uma confirmação por parte dos seus irmãos e meio-irmãos de que José era o queridinho do papai, acaba, meus irmãos, associado ao fato de que ele também trazia má fama para o que os seus irmãos estavam fazendo, e aí o resultado, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente.
Então perceba, meus irmãos, que as atitudes deste pai, e não entender quem ele é e o que ele está liderando ali como família, que estava carregando a promessa do Senhor, causava já um cisma, uma ruptura perigosa na semente santa. Dizemos, meus irmãos, muitas vezes, e cantamos que o Senhor é o mais importante em nossas vidas. E com certeza esse era o sentimento de Jacó também. Declaramos o nosso amor pelo nosso Deus como sendo incomparável. E Jacó com certeza fazia a mesma coisa, mas eu tenho que perguntar, será que na prática é isso mesmo? Será que na prática, às vezes, a teoria não é outra? Quantas vezes, irmãos, nosso cônjuge, nossos filhos, mesmo nossos pais, se tornam ídolos em nossas vidas, que disputam o nosso tempo e o nosso afeto e nossa dedicação para com Deus. Um filho nasce, motivo de bênção, motivo de alegria, e muitas vezes usamos mais e mais a atenção que essa criança necessita como uma justificativa ou uma desculpa para termos menos e menos tempo com Deus e para Deus, sem falar em sua obra. Muitas vezes, meus irmãos, transformamos aquilo que Deus dá e deveria ser esse motivo de alegria em um tropeço para a nossa caminhada com Deus. Ou muitas vezes, irmãos, um pecado surge em um familiar, em uma pessoa querida, em um amigo querido, e nós não teríamos problema em tratar esse pecado como pecado se fosse na vida de outra pessoa. Não seria algo tolerável, mas agora se torna algo tolerável, porque acontece na vida de um irmão, de um pai, de um filho. E aquele princípio no qual eu era tão apegado se torna algo negociável, porque agora a pessoa, o alvo do problema, é o meu José. E aí eu, para usar uma expressão atual, eu passo pano. Para usar uma expressão mais antiga, eu passo a mão na cabeça, em lugar de agir como eu agiria se fosse outra pessoa qualquer. Perceba, meus irmãos, que eu não estou tirando isso do nada, até da Bíblia nós encontramos isso, porque tal postura foi exigida de Arão quando os seus filhos, Nadab e Abiú, foram mortos diante do Senhor por corromper o ofício sacerdotal ao levar fogo estranho diante do Senhor. Eles entram no tabernáculo de maneira fora da prescrição que o Senhor tinha dado e são mortos imediatamente pelo próprio Deus. Ataque cardíaco, fulminados com fogo, ninguém sabe exatamente tudo o que aconteceu ali, mas o fato é, meus irmãos, que depois de Levíticos 10, 6, olha o que Deus fala. Então Moisés disse a Arão, Deus diz através de Moisés, é claro. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar, irmãos dos falecidos: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Por que o Senhor ordenou isso, irmãos? Será que o Senhor não é sensível ao nosso luto? No versículo seguinte, Deus vai falar que toda a comunidade de Israel era autorizada a chorar pelos que haviam morrido. Eles não. Por quê, irmãos? Eles, o sumo sacerdote e seus demais filhos sacerdotes, precisavam ser exemplo para toda a comunidade de Israel de que, mesmo que lamentável, a morte de Nadab e Abiú era a expressão justa da justiça e do juízo de Deus diante do pecado. Este era o homem, Arão, que andava com uma roupa que tinha um colete com 12 pedras preciosas e na sua testa estava escrito santidade ao Senhor. Ele precisava exemplificar para o povo quem ele era diante do povo e diante de Deus. E assim ele é ordenado desta maneira. E no nosso texto, meus irmãos, Jacó não era um homem qualquer, nem um homem comum. Sim, ele tinha seus afazeres para prover para a sua família, tal como todos nós, mas o chamado deste homem, a aliança sobre a qual o Senhor o havia colocado, nunca deveriam deixar de ser as prioridades em sua vida. Não José e nem outra coisa qualquer. Aqui Jacó colocou em risco seu clã ao incentivar José em seus relatórios negativos. Na primeira vez que esse filho vem e diz: papai, papaizinho, você não sabe o que fulano e Beltrano estão fazendo. Ele deveria ser repreendido.
Na nossa conferência, eu não sei se o Ted falou nesta conferência ou eu ouvi nas horas e horas que eu assisti dele, mas o Ted Tripp diz que certa feita um filho dele veio contar alguma coisa, um relatório negativo do seu irmão. E aí o Ted perguntou, mas por que você está me contando isso? Você não está tentando colocar o seu irmão em encrenca, está? Ou você está trazendo porque você quer que nós oremos pelo seu irmão? Eu tenho certeza que ele apreciaria se nós orássemos por ele. Era uma criança, então o que ele estava ensinando a criança? Que não trouxesse fofoca a respeito do seu irmão. Especialmente porque o objetivo do coração daquela criança não era, não, pai, eu estou lhe trazendo, meu pai, porque eu sou muito justo, muito espiritual. Não. Ele queria encrencar o seu irmão e ficar ele bonito na fita, como a gente fala hoje. Jacó não faz isso. Ele não repreende, ele coloca, portanto, em risco. E detalhe, irmãos, ele aumentou ainda mais o risco ao seu clã, ao fazer demonstrações de preferência para com José em lugar de todos os filhos. Eu me refiro, é claro, ao tempo que ele investia e principalmente ao presente que ele dá ao seu filho. Veja, irmãos, nossos relacionamentos familiares e nossos relacionamentos fraternais também são meios, não são fins em si mesmos. São meios para o Senhor ser glorificado e ser atendido em sua vontade. Nós realizamos, através das pessoas com as quais nos relacionamos, a vontade do Senhor para as nossas vidas e para elas. Quando essas pessoas se tornam o centro da questão, as distorções começam e nós começamos, meus irmãos, a mudar as nossas prioridades e saímos do foco daquilo que Deus tem para nós. Quando permitimos, ou pior, quando produzimos distorções nesses relacionamentos, comprometemos o lugar que é apenas do Senhor. O Senhor Jesus é um exemplo nisso. Quantas vezes seus discípulos, e eu posso lembrar particularmente de Pedro, cantaram fora da nota. Em nenhum lugar, meus irmãos, você vê Jesus contemporizando com Pedro. Inclusive, ele não fez a mesma coisa com seus próprios irmãos, ou eu melhor diria, seus meios irmãos. Certa feita, ele diz que não vai subir à festa em Jerusalém, e seus irmãos dizem, como não? Quem quer ser conhecido, faz o que você faz. E eu percebo, irmãos, que seus irmãos estão falando isso de uma maneira zombeteira. Você não é isso aí tudo? Faz lá em Jerusalém os seus milagres e tal, que você vai ser conhecido. Jesus, obviamente, não atendia, não caía nessa cilada, não caía na provocação dos seus irmãos, obviamente, e cumpria literalmente para com todos, irmãos de carne, discípulos, a vontade do Senhor. Quando nós permitimos, então, irmãos, isso, nós distorcemos a forma como Deus deseja fazer as coisas na nossa vida. Aí eu pergunto, antes de nós seguirmos adiante, como você tem lidado com os relacionamentos que Deus tem colocado na sua vida? Filhos são, com certeza, o bem mais precioso que o Senhor pode dar a um casal. Será que os nossos filhos estão naquele lugar onde eles realmente devem estar? Até que ponto, meus irmãos, nós temos tornado-os ídolos em nossas vidas? Será que nós temos a compreensão de que os nossos filhos são para a glória de Deus e, portanto, nós precisamos moldá-los para servir ao Senhor? Será que nós teríamos coragem de tomar decisões difíceis se os nossos filhos decidissem ou decidirem andar para longe do Senhor? Quantas histórias nós ouvimos, meus irmãos, de pessoas que contemporizaram, que negociaram verdades bíblicas, quando essas verdades não eram mais aplicadas, por exemplo, aos seus filhos. Quantas vezes nós vemos pessoas que saem da vontade do Senhor para agradar alguém dentro da sua família, ou muitas vezes dentro do seu círculo de amizade. Bem, ainda a pior parte é que não acaba no que nós vimos agora. Apesar da responsabilidade pessoal, nossas distorções produzem efeitos negativos nas pessoas, especialmente quando nós temos uma influência sobre elas. Tal como um pai sobre um filho, é o nosso texto. Mas também como um amigo mais experiente sobre um outro, ou um amigo mais, digamos, uma personalidade mais dominante sobre outro. Um líder espiritual como um pastor sobre suas ovelhas. Ou seja, essa influência acontece.
Por isso a nossa lição, irmãos, vai nos ensinar, em segundo lugar, que a má compreensão de quem somos distorce o entendimento da vontade de Deus. Versículo 5 até o versículo 11. A má compreensão de quem somos distorce o entendimento da vontade de Deus. A seção do meio do nosso texto, da nossa mensagem, na verdade, não do texto da mensagem, é uma das mais maltratadas pelos púlpitos mundo afora. Eu explico. Essa é a mais usada de forma errada pelos pregadores que trazem mensagens focadas em atrair e conquistar o interesse naquilo que está sendo pregado. E eles fazem isso, irmãos, ao colocar os sonhos que José tem aqui como o foco do nosso texto. O foco, o assunto principal da mensagem. Enquanto, na verdade, eles são meros meios pelos quais o Senhor estava comunicando a sua vontade e o seu plano futuro para a semente santa, para a família pactual, a família de José. Assim, tais pregadores pegam aquilo que é um meio e transformam num fim. E esse é um erro terrível para se compreender aquilo que está acontecendo no nosso texto. E nessas ditas mensagens trazidas por alguns pregadores, promessas são feitas. Tipo, Deus irá realizar os sonhos dele em sua vida. Amém? Ou ainda pior, Deus vai realizar os seus sonhos na sua vida. Amém? Não amém. Quantos de nós já não ouvimos mensagens desse tipo? Ao vivo ou na internet? E as pessoas, meus irmãos, saem dali inchadas de satisfação por terem os seus ouvidos coçados e o comichão neles saciado. Ouviram o que queriam. E saem dali já pensando nas chaves da casa própria. Já se veem sendo diplomados naquele concurso. E aí, tais mensagens são seguidas de tome posse disso, se apodere daquilo, declare e determine. E aí passa tempo, meses, e nada acontece. E alguns, inclusive, fazem que nem consumidor, né? Você já foi no balcão lá reclamar do produto que não saiu como você queria? Vai no saque, serviço de atendimento ao consumidor. Aí vai lá no saque, vai conversar com o pastor. Pastor, o senhor falou tal e tal coisa, não aconteceu. E aí o pastor, esse pastor, não esse aqui, tem uma desculpa já preparada. Você não creu. Exatamente, faltou fé. Por isso que os seus sonhos não se realizaram. Meus irmãos, tal mensagem atropela completamente o nosso texto, porque não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada disso está em nosso texto, nada disso está em lugar algum das Escrituras. Nosso Deus não é gênio da lâmpada. Você não vai pegar sua Bíblia e esfregar 3 vezes, sair uma fumacinha, e Deus vai aparecer e vai dizer quais são os seus desejos. Isso não existe na experiência cristã. O trono não está para ser alugado. O trono só tem lugar para um. E o nosso lugar é na frente dele, com o rosto em terra. Portanto, tal coisa não existe nas Escrituras. Tal conclusão que as pessoas tomam vem, irmãos, de uma péssima hermenêutica, interpretação bíblica. Uma hermenêutica centrada no ser humano e não no Deus, que é o dono deste texto e o dono condutor da história. José não realizou os sonhos dele e nem Deus realizou os sonhos de José. Antes, o Senhor é que iria soberanamente realizar os seus propósitos, o propósito de Deus e os planos de Deus, os quais ele havia revelado através de um sonho. Como eu disse, meio, não fim. Deus, meus irmãos, poderia ter escrito uma carta. Ele poderia ter aparecido fisicamente para José, poderia ter usado palavras. Deus poderia ter enviado um anjo. Ele poderia até ter escrito nos céus, mas ele decidiu, na história de José, usar um sonho. Então, como diz uma certa animação, que até é muito legalzinha, diz, José não é o príncipe dos sonhos. Nada disso corresponde com a história dele. É apenas uma decisão de Deus que ele vai fazer 3 vezes na história de José. Mas, muitas vezes, irmãos, as pessoas
tomadas por essa má interpretação, esse mau entendimento, perseguem tal experiência ou até justificam o sonho de alguém baseado nesse texto, e isso é simplesmente algo que não procede, é algo impossível. Eu sei, meus irmãos, que a nossa igreja não crê nisso, mas é preciso registrar, não posso pular como esse texto tem sido usado de maneira equivocada. Bem, então o que acontece com José? Ele tem um sonho. E no nosso texto, sua primeira providência, quando ele tem esse sonho, no verso 5, é contá-lo aos seus irmãos. Os mesmos irmãos que não estavam muito se dando com ele. A essa altura, irmãos, é claro, não é plausível nós pensarmos que José não tenha nenhuma ideia da animosidade que seus irmãos têm para com ele. Certamente, José percebia como ele era excluído, de alguma forma, das conversas. Como ele era isolado e como havia uma quebra no relacionamento com seus irmãos. Claro, sendo Benjamim a única exceção, porque ele era provavelmente um pré-adolescente ou começo da adolescência. Tinha alguns anos a menos que José, ou vários anos, e ele certamente não está aqui quando se diz seus irmãos o odiavam. Provavelmente Benjamim não tinha idade nem para compreender o que estava acontecendo, mas os outros 10 tinham essa postura e com ela vinham determinadas atitudes. José sabia. E sabendo dessa situação, o que ele faz? Ele conta aos seus irmãos o sonho, nos versos 6 e 7. E o sonho, meus irmãos, ele é simples, mostra todo simbolizado em feixes de trigo. Isso aí você pega as hastes de trigo e amarra para poder armazenar. O trigo aqui é importante, meus irmãos, porque boa parte da economia da época era baseado no trigo. Daí vinha o pão que sustentava as nações. E os feixes dos seus irmãos, diz o texto, se curvavam ao chão diante do feixe de José, que permanecia em pé. Dizem por aí, meus irmãos, que para bom entendedor, pingo é letra, né? Mas aqui não tinha um pingo, tinha um parágrafo inteiro. A mensagem de José para os seus irmãos, quando contou esse sonho, era clara. Olha o que eu vou ser e o que vocês vão ser. Olha o que vai acontecer. Certamente, meus irmãos, José já estava chateado. Foram jogar bola, não me chamaram. Foram pescar, me deixaram de fora. Vocês vão ver. Aí ele tem esse sonho. Certamente José, a essa altura, meus irmãos, não tinha a percepção do que esse sonho em todo significava. E eu nem tenho certeza se ele realmente atribuía esse sonho a Deus. Mas o fato é, meus irmãos, que ele pega esta ferramenta, que deveria de novo ser uma ferramenta de bênção, e transforma numa ferramenta de maldição, numa ferramenta de agressão, não física, mas uma agressão para com seus irmãos. O que ele deveria fazer, meus irmãos? Porque diante de tal resultado, o que se espera, uma vez que ele sabe do ódio que seus irmãos têm contra ele? Mesmo que José achasse, e não é tão verdade assim, eu não fiz nada de errado. Você tem aquele filho que diz assim, o que foi que eu fiz? Ele é um poço de inocência e de ingenuidade. Nunca faz nada de errado. Menino, seu irmão está aqui chorando porque eu não fiz nada. Está lá o negócio que deu um beliscão bem claro na pele da criança, mas ele não fez nada. Então, mesmo que José, meus irmãos, fosse tão ingênuo que achasse que não tinha feito nada de errado, com certeza, meus irmãos, ele sabia que ele precisava desarmar esta bomba relógio que havia se tornado o relacionamento dele com os irmãos. O que ele poderia fazer? Talvez conversar com eles. Ou, no mínimo, se afastar um pouco e deixar as coisas esfriarem para que depois ele pudesse consertar esse relacionamento. Mas não é isso que ele faz. Porque no verso 9 ele tem outro sonho. E aquilo que já estava ruim fica pior ainda. Porque tal como aconteceu, meus irmãos, nos outros episódios do sonho, esse episódio com José vem em pares. Isso é interessante, né? Vem em pares. José teve 2, os 2 colegas de prisão dele mais à frente vão ter cada um, e Faraó terá também 2 sonhos, são pares. E o sonho dele, irmãos, em essência, é o mesmo do outro. O destaque, meus irmãos, que José teria sobre a sua família é a mesma mensagem. Contudo, desta vez, em vez de feixes de trigos, nós temos corpos celestes. Além de José, claro, que era ele mesmo. Lá estava José, diz o texto, e havia 11 estrelas ao seu redor, que eram seus 11 irmãos. Seu pai era simbolizado pelo sol e a sua mãe simbolizada pela lua, apesar da sua mãe já estar morta.
Provavelmente, a mãe aqui, na verdade, é a sua tia, Lia, que criou o seu irmão Benjamim e provavelmente assumiu José também, que era um adolescente, quando a sua mãe havia morrido. Então, o que ele está dizendo, irmãos? Que sua mãe, agora Lia, que na verdade era sua tia, seu pai e seus irmãos iriam se curvar até o chão diante dele, diante de José. Então, diante do segundo sonho, no verso 10, Jacó agora protesta, repreende a José. A ideia dele, meus irmãos, que nem era o mais velho, Rúben era o mais velho, a ideia dele governar sobre todo o clã era petulante demais para um menino de 17 anos e seu pai o repreende. Assim, no verso 11, seus irmãos reagem com ciúme, além acima do ódio que já sentiam. Mas o curioso, meus irmãos, é que apesar de ter chamado a atenção de José, diz o texto que o resultado depois é que Jacó refletia nisso. Talvez depois de tudo que havia vivido com Deus, Jacó já estava agora um pouco mais sábio. Ele estava percebendo que havia algo a mais naquilo. E ele reflete, guarda no seu coração e deixa para depois. Mas depois disso, meus irmãos, nós ainda voltaremos à atitude de José. José aqui não é o herói que costumeiramente ele é retratado. Pelo menos ainda não. Em parte, por culpa do seu pai, José é um adolescente mimado. Aqueles que nós chamamos de filhinho do papai, protegido e preferido por Jacó, isso estragou a percepção de José de quem ele era. Isso subiu para a cabeça, como a gente fala. Desta forma, não há como alegarmos, meus irmãos, que ao contar seus sonhos aos seus irmãos, José estava sendo ingênuo e não sabia o que iria acontecer. Quer fosse, irmãos, para mostrar uma explícita superioridade, ou quer fosse, pelo menos, para mostrar aos seus irmãos que eles não podiam tratá-lo como estavam tratando, já que no fim ele seria aquilo que os sonhos estavam apontando. Nós não sabemos os detalhes das motivações de José, mas não foram motivações puras, não foram motivações boas. Então, em lugar de humildemente, ao receber essas mensagens pelos sonhos, de humildemente chegar à bênção e à escolha de Deus expressadas naqueles sonhos, enxergar isso, meus irmãos, como um privilégio, José as enxergou como motivo de orgulho, como motivo de vaidade, como motivo de contar vantagem. Aí eu fiquei puxando da minha mente, meus irmãos, se havia um paralelo de alguém que tivesse agido de uma maneira contrária. Aí eu lembrei de uma outra adolescente. Uma adolescente que recebeu, inclusive, um privilégio muito superior ao privilégio de José. Que detalhe, ele nem sabia de fato o que iria acontecer com ele ainda. A essa adolescente, em Lucas capítulo 1, o anjo disse o seguinte: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Eu? Só podia ser eu mesmo. Deus escolheu sabiamente. Não é essa a atitude de Maria. A atitude de Maria não foi: espera até eu contar lá no salão. Ou espera até eu contar na liga das moças da sinagoga. Deus me escolheu. Me, com M maiúsculo, E maiúsculo, negrito, sublinhado e itálico. Não. Não é essa a atitude dela. Inclusive, mais adiante, meus irmãos, no Magnificat, no Cântico de Maria, o que é que ela diz? Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. A ideia aqui é, ele atentou para a falta de valor da sua serva. A única atitude, meus irmãos, diante das graciosas bênçãos do Senhor é a humilhação. Esta é a única resposta possível. José ainda tinha um coração que precisava ser tratado por Deus. E tratar, Deus iria. Com certeza ele não deixaria
que José permanecesse dessa forma, porque ele tinha planos e propósitos, já revelavam sonhos, e José precisava se adequar aos planos de Deus. Portanto, irmãos, a má compreensão de quem somos distorce o entendimento da vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, as bênçãos do Senhor são as coisas mais perigosas que podem acontecer na nossa vida, sabia? Entenda o que eu quero dizer. Todos nós queremos ser abençoados. Todos nós queremos ser mais capacitados, mais capazes. Mas muitas vezes, meus irmãos, quanto mais nós temos, mais dificuldade nós temos de compreender que nós precisamos depender do Senhor. Isso se aplica aos bens materiais, isso se aplica à sua inteligência. Conta-se que na Inglaterra, em uma denominação diferente da nossa, onde havia um bispo que determinava aonde os pastores que saíam do seminário iam ficar. E as igrejas eram colocadas em bairros que eram chamados de paróquias. A paróquia não é algo da igreja católica, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, os próprios batistas já tiveram o uso desse termo em determinado ponto da história. Pois bem, e ali estava a formatura dos pastores, e aí estavam eles recebendo as suas atribuições das mãos do bispo. Fulano vai para a paróquia tal, Beltrano vai para tal, e finalmente chegou diante do bispo o número 1 da turma, o melhor aluno, melhores notas, 10 de fora a fora. E aí ele veio conversar com o bispo: Senhor, eu creio que há alguma confusão. O senhor me colocou lá na paróquia, lá na roça, lá no interior, lá no Westchester, lá da vida, que ninguém sabe onde fica. O que ele estava dizendo? Eu sou importante demais para uma igrejinha dessa. Sou importante demais para essa congregaçãozinha. Não disse isso, mas estava dizendo. E aí o bispo falou: eu pensei bem e orei. Eu conheço o seu coração mau. Eu sei quanto você gosta do destaque e do elogio. E Deus me orientou que você precisasse no lugar onde você não teria os olhos das multidões, para o seu coração ser tratado. Essa história, meus irmãos, é frequentemente contada em encontros ou reuniões de pastores. Por quê? Pastores, às vezes, podem se tornar vaidosos e orgulhosos quando a sua igreja vai muito bem e quando ela cresce. Igrejas podem ficar assim também. Lideranças. Você, quando o seu ministério, o grupo de vida que você lidera ou você participa, começa tudo a ir muito bem. E muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos que se vai bem é graça. É Deus que está permitindo e abençoando o trabalho que Ele tem colocado em nossas mãos. Nós esquecemos, meus irmãos, de algo que eu já falei nesta igreja muitas vezes: não somos insubstituíveis. Deus pode nos remover do tabuleiro a qualquer momento, por qualquer meio, inclusive pela morte. E vai colocar em nosso lugar alguém que possa fazer aquilo que nós vaidosamente não fizemos. Ele fez isso com Saul e Davi. Ele rejeita Saul, o rei segundo o coração dos homens. E o que ele diz para Samuel? Eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que eu ordenei. Portanto, precisamos compreender, meus irmãos, e corrigir a compreensão de quem nós somos para que não possamos sair e fazer a vontade de Deus ou não fazer a vontade de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, para encerrarmos o nosso tempo hoje com este capítulo, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: a reação errada a atitudes pecaminosas ao nosso redor interfere com os planos de Deus. A reação errada a atitudes pecaminosas ao nosso redor interfere com os planos de Deus. Em nossa última parte, irmãos, nosso trecho é um pouco diferente. Primeiro vamos voltar ao verso 4, depois o verso 5, então o verso 8. O que esses versos têm em comum? Todos eles relatam o registro do ódio dos irmãos de José por ele. Então, se você está prestando atenção, nós já analisamos as atitudes de Jacó, nós já analisamos as atitudes de José, e agora nós vamos analisar as atitudes dos seus irmãos e ver como isso nos ensina a respeito de corações voltados para os seus próprios desejos e como isso conflita com os propósitos de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, uma atitude pecaminosa
nasce de outra atitude pecaminosa. Um cônjuge perde a cabeça diante de palavras duras ditas pelo outro. Um irmão perde a cabeça diante das implicâncias do outro, ou, por exemplo, da omissão ou da moleza em fazer as tarefas que os dois estão dividindo em fazer. Mesmo na igreja, a falta de compromisso de alguns levam outros à ira, à murmuração, à raiva. A primeira coisa, meus irmãos, que precisa ser estabelecida é que essas atitudes iniciais, essas primeiras, são em si já pecaminosas. Não há dúvida ou questionamento quanto a isso. Atitudes pecaminosas florescem o tempo todo ao nosso redor. É virtualmente impossível você sair para o seu dia de trabalho, de estudo, de afazeres e ninguém pecar ao seu redor. Mais difícil ainda é ninguém pecar contra você. Vindo aqui para o nosso culto, não estava atrasado, mas estava um pouquinho incomodado com o horário, e lá vinha eu. Da esquerda, saindo de uma rua transversal, vem um camarada em um carro e passa à minha frente e me fecha. Eu freiei, dei luz, liguei a seta, desviei dele e segui adiante. Essa é uma daquelas situações, meus irmãos, como eu já referi várias vezes, que eu gostaria de ter ganhado um lance que eu dei em um tanque de guerra recuperado da Segunda Guerra Mundial. Estava uma placa nele e eu não precisava desviar daquele carro que estava na minha frente. As pessoas vão agir de maneira errada ao seu redor. Calma que eu vou chegar depois em mim de novo, mas perceba, é impossível você evitar, por exemplo, que alguém feche você no trânsito. Ou que alguém ignore você num balcão de atendimento de uma repartição pública enquanto está olhando o seu WhatsApp. É impossível que você evite que um professor, por exemplo, fale de maneira rude com você. Um chefe ou um parente. Tais atitudes ao nosso redor vão acontecer. Mas também tem uma outra coisa que precisa ser estabelecida já no começo da nosso terceiro ponto. É que tais atitudes ao nosso redor não são ou não servem para nós como desculpas, muito menos como justificativas das minhas atitudes pecaminosas. O barbeiro que me fechou não é desculpa para o meu desejo intrínseco de ter um tanque de guerra. De passar por cima dele. Ou de dar o troco, de responder à altura daquele cônjuge que não me tratou como eu acho que eu deveria ser tratado, ou aquele irmão que não cumpriu a parte dele na tarefa que nós estamos dividindo, ou aquela ovelha, ou aquele pastor que não fez como deveria fazer na vida da igreja. As duas coisas, meus irmãos, não são interdependentes nem interjustificáveis. Não é assim que funciona. Porque é exatamente, meus irmãos, o que acontece com os irmãos de José. Diante da forma como José age, surge um tipo de mentalidade coletiva e eles se voltam de forma unânime contra o seu irmão mais novo. Perceba, meus irmãos, Rubem aqui já é um homem feito, pai de família. No mínimo pela sua idade e pela sua posição no clã de irmão mais velho, ele deveria ser aquele que ia desarmar essa bomba. José, vem aqui, vem cá, maninho. O que você está pensando, rapaz? Aquela coisa de homem, né? Como é que você faz uma coisa dessa e tal? O pessoal tá queimando teu filme com o pessoal. Ele poderia chamar o seu pai. Meu pai, a coisa não está certa. Ele poderia ser a voz da razão. Nada disso acontece no nosso texto. Nada disso acontece aqui. Mas há uma terceira coisa, irmãos, que precisa ser estabelecida. E essa é que atitudes pecaminosas ao nosso redor não produzem, não causam o pecado em nós, quando nós reagimos de forma pecaminosa também. O pecado, meus irmãos, já está lá dentro de nós. O que quer que o catalise, que o provoque, apenas fez isso. Já colocou para fora aquilo que você é. Um motorista raivoso. Uma pessoa impaciente em uma fila. Alguém que não aguenta sofrer qualquer injustiça
do seu irmão, alguém que não consegue levar desaforo para casa. E aí você pode colocar aí na lista aquilo que é a sua luta pessoal. O pecado está lá dentro de nós, ele está à espreita, para usar uma expressão que o próprio Senhor usou com Caim em Gênesis capítulo 4. Saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Os seus irmãos lembram dessa exposição meses e meses atrás? O que Deus falou para Caim? O pecado está abaixado, à espreita, para pular em você. E você sabe disso. E o que o Senhor falou? Tadinho de Caim. Vem cá. Não. É sua responsabilidade dominar o pecado. É o que diz o texto. A você cabe, você deve dominá-lo. Cabia também, irmãos, aos irmãos de José agir e não reagir diante do que viam nas atitudes do seu irmão mais novo. De forma idêntica, o pecado de outros não justifica, não autentica, não explica os meus pecados. Nesse cenário inicial, irmãos, nós precisamos compreender que Deus estava revelando o coração deste clã, mostrando como eles agiam, para mostrar a nós também como nós precisamos dessa redenção que foi prometida, inclusive, um capítulo antes do texto de Caim, Gênesis capítulo 3. E antes de nós encerrarmos, então, eu quero perguntar, meus irmãos, será que eu tenho respondido de maneira pecaminosa e complicado as vidas dentro dos meus relacionamentos? Nesta semana eu estava tratando com mais um casal em crise. E, eventualmente eles vão ouvir essa mensagem porque eles estão acompanhando a nossa série desde o começo agora. E por isso é óbvio, mesmo que eles não fossem assistir, eu nunca exporia os nomes deles, mas o ponto é que, quando você ouve, irmãos, isso não é nesse casal, é em todos os aconselhamentos matrimoniais que eu já fiz. Quando você ouve um lado e ouve o outro, você vê que sempre há exagero, sempre há verdades sendo tanto quanto esticadas, sempre há generalizações e normalmente aparece aquela palavra sempre, nunca. Faltamos com a verdade. Pecamos contra aquele que está pecando contra nós porque nós queremos justiça. Nós somos, meus irmãos, aquelas pessoas que estão dando carteirada por aí. Você sabe com quem você está falando? Como você ousa? Porque nós temos uma grande avaliação sobre nós, como José. E, de certa forma, nosso texto também como seus irmãos. Rubem e os demais, quando ouviram aquele pirralho de 17 anos falando o que falou, não reagiram bem. Porque não aceitaram. E a sua reação errada a essas atitudes pecaminosas do seu irmão poderia comprometer o futuro do plano de Deus. O que é mais interessante, meus irmãos, é que Deus, sendo tão sábio, vai usar exatamente este ódio para cumprir os seus propósitos. Não causou, não, mas vai usar essas atitudes mais à frente, como a gente vai ver a partir das próximas semanas. Bem, então aqui nós vemos, irmãos, uma família inteira na direção contrária aos propósitos eternos de Deus. Uma família inteira que precisa ter os seus corações tratados. E detalhe importante, esta, como eu disse, é a família pactual. Os chamados santos do Antigo Testamento. Ainda assim, eram pecadores que precisavam ser moídos por Deus. E moídos por Deus, eles serão. Cada um deles serão tratados pelo Senhor de formas diferentes, para que eles estejam preparados para cumprir os propósitos do nosso Deus. Quanto a nós, meus irmãos, quanto a nós cabe, queridos, buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor em oração. Examinando as nossas vidas, colocar diante do Senhor em que, Pai, eu preciso parar de fazer isso, mudar aquilo, mudar as minhas atitudes, as minhas reações, enfim. Trazer para a nossa vida a reflexão de que meus relacionamentos revelam muito de mim. A impaciência que você tem, a ira que você demonstra, e todas as manifestações pecaminosas revelam muito sobre a minha pessoa. Mais do que revelam sobre outros, claro. E assim, são essas coisas que eu preciso trazer no altar do Senhor diante da sua palavra e tratar na minha vida. Que nós possamos fazer isso, irmãos, a cada dia. Amém. Deus querido,
Sabemos que as lutas e dificuldades que enfrentamos e as provações dos relacionamentos revelam o nosso coração. Como nós precisamos mudar. Ajuda-nos. Ajuda-nos a ouvir a voz do Teu Espírito que aponta como nós temos permitido o pecado ficar à espreita diante de nós. Mas nos dê graciosamente a condição de não nos tornarmos presa deste pecado. Mas em Cristo e pela Tua graça, vencermos e assim podemos glorificar o Senhor e viver a vontade que Tu tens para nós. É o que oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém.